Boa noite, Benício. Beleza, querido? Deixa eu ver quem mais está na sala aí. Fala, Ingrid, boa noite, beleza? Vamos ver aqui quem mais está. Deixa eu abrir aqui. Ana Howling, Manu Brests, belezura, Nicolas, Pamela também, Pedro, Rafaela. Muito boa noite, queridos. Vamos chegando aí. Mais uma quinta-feira pra gente. Pré-feriado, pré-Páscoa. Fala, Luísa, beleza? Fernanda também, Eduarda. Ana Fão, belezura, povo. Flávio ali também. Beleza, gente, vamos chegando aí. Pré-feriadão aí, quem vai viajar deve estar ansioso. João Vitor aí chegando também. Show de bola. Tranquilo. Olha aí, hein? Feriadinho, né, gente, para descansarmos aí deste início aí de trabalho, né, início aí de correria do ano, né, e ó, o Benício caiu aí, Benício caiu, volta, Benício, e aí a gente dá uma descansadinha, tá? Vou deixar para vocês no portal um material, tá? Vou deixar para vocês lá um material de climatologia, conteúdo que a gente entrou já na semana passada, tá? Então, dá uma olhadinha ali, baixa, terão slides e também terão exercícios para vocês, tá? Então, bem bacana aí para tu baixar e já também fazer alguns exercícios referente à matéria que a gente está trabalhando, tá exercitando aí. Certo? Falando em clima, feriado está apontando aí uma temperatura bacana, sem previsão de chuva, então estaremos tranquilinhos. Andressa chegando, boa noite, Andressa, beleza? Deixa eu vir mais para cá, deixa eu ficar bem no cantinho da tela. Aí, agora, não, agora eu tô... Aí, agora foi. Aí, agora fechou todos. Bom, galera, nós trabalhamos aí na última aula, né, climatologia. Eu parei em vegetação e urbanização, né, então eu parei aqui nessa primeira parte, tá, só retomando aí algumas coisas. Nós falamos sobre fatores e elementos climáticos, né, que é um conteúdo que o Enem gosta bastante, tá, então o senhor vai se debruçar nele aí na aula de hoje também, vou fechar essa parte da matéria hoje. O Enem gosta bastante disso porque traz muito do teu cotidiano, tá? Traz muito aí das relações que tu vive no teu dia a dia, beleza? Traz muito impacto ambiental, traz planejamento urbano, né? Então é uma questão aí que o Enem gosta. Lembrando que elementos climáticos, gente, eles vão caracterizar o clima. Elementos eles caracterizam, elementos eles criam uma espinha dorsal, de certa forma, daquele clima. E os fatores vão alterar, né? Os fatores eles vão modificar o clima, tá? Então, só relembrando aqui, né? Os elementos aqui são, então, formadores. Aí, os elementos são formadores e os fatores são modificadores, né? Modificam. Isso nós vimos na aula passada, tá? Elementos formadores, temperatura, pressão, umidade e chuva, precipitação, né, chuva, e fatores que vão modificar, latitude, lembrando aqui, não confunde, né, latitude revisando, distância para o Equador, aí, distância para o Equador, altitude em metros, né, gente? Altitude daí, né? Elevação. Aqui é bem tranquilo. Metros acima do nível do mar. Maritimidade, mais próximo de um corpo d'água, a gente vai falar dele hoje. Continentalidade, urbanização e correntes marítimas, tá? E nós falamos também, fechando aqui a revisãozinha, sobre vegetação e urbanização. Lembrando que áreas, né, que possuem poucas árvores, áreas que possuem aí, né, uma grande concentração de asfalto, de construções civis, tendem a aumentar a sua temperatura, criando as ilhas de calor, né? Criando aqui, como tu está vendo,
as ilhas de calor. Tá? Então, regiões como grandes centros metropolitanos, regiões como o centro de São Paulo, centro de Porto Alegre, né? Estas regiões de centros históricos com muitos prédios acabam criando aí as ilhas de calor, e regiões muito arbóreas, né? Bairros, né, com uma grande quantidade de árvores, bairros mais residenciais, né, mais baixos, com uma grande concentração de árvores, criam as ilhas de frescores, né? Temperatura média pode chegar a cerca de 6 grauzinhos de diferença, né? Isso é bem expressivo, é bem relevante. Goiânia tem parque pra caramba, né? Brasília também acaba tendo, né, muitos desses espelhos d'água, muitos parques também. Rio de Janeiro também tem uma zona bem arbórea, né? Então temos esses espaços dentro da cidade que buscam serem, né, centros de frescor, né? A gente chama de ilhas de frescor. Isso aqui também acaba contribuindo, o senhor falou na última aula, para a questão da especulação imobiliária, para a questão do investimento, né? Morar perto de um parque, morar perto, né, de uma região como essa, tem um interesse ali financeiro, né? Tem um interesse ali imobiliário, tá? Hoje se construindo muito esses telhados verdes aqui, né, gente? Hoje se constrói bastante esses telhados verdes, também aí para melhorar a sensação térmica das regiões próximas, tá? Prédios espelhados também estão construindo bastante, né? Prédios espelhados, está na moda aí, não só pela arquitetura, mas pela funcionalidade, tá? Então, isso aqui a gente falou na última aula. Pois, agora, galerinha, vamos ir para a altitude. Vamos avançando agora então na matéria. Vamos lá. Galera, a primeira coisa aí sobre a altitude é tu ter, né, a dimensão da relação mais básica possível, né? Quanto maior for a altitude, quanto maior... Oi, Benício. Não, querido, eu estava só revisando o que a gente viu na última aula. Eu só dei uma revisadinha aqui no que a gente viu na última aula sobre vegetação e urbanização. Eu comecei agora o conteúdo de fato. Bom, galerinha, então aqui sobre a altitude, primeira relaçãozinha mais básica, né? Quanto maior a altitude, o que acontece com a temperatura? Ela diminui, né? Então, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Essa é a relação mais básica. Só que aí, temperatura. Outras coisas o senhor também vai chamar atenção, tá? Outras coisas aí o senhor também vai chamar atenção. Pensem só comigo, não é só a temperatura que muda, tá? Não é só a temperatura que muda, é a pressão, né? A pressão atmosférica, ela também acaba mudando. Quanto maior for a altitude, gente, né? Então, quanto tu te direciona de uma zona litorânea para uma zona de serra, quando tu está subindo uma cordilheira, né? Quando tu está subindo lá uma região de 1.000, 1.500, 2.000 metros, a pressão ela também diminui, tá? Então, quanto maior a altitude, menor também será a pressão. Menos ar nós teremos, o ar fica mais rarefeito e a pressão ela diminui, né? Só tu pensar, por exemplo, em pessoas que vão jogar futebol na altitude, não sei se tu já viu, mas a bola ela fica mais rápida, né? A bola ela fica mais rápida, tem uma menor pressão atmosférica e com isso a bola ela tem uma resistência, né, menor do ar e ela consegue então seguir mais rápida até o seu destino, né? Os jogadores chutam, ela vai mais rápida, certo? Então aqui essas duas relações são importantes. Aqui está a relação da pressão, tá? Quanto então maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto, né, gente? Aí o contrário, né? Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica, certo? Então, só aquela segunda relaçãozinha. Aqui, gente, embaixo tem o mapa do Brasil, o mapa de relevo do Brasil, tá? O mapa da altitude. Ali o mapa da altitude. Belezura. E tu pode perceber que na região sul, vamos pegar aqui a região sul, ó, abaixo do trópico,
Aqui o trópico. Toda essa região sul aqui, gente, é a região do Brasil que tem as menores médias térmicas, né? Porque estão mais longe do Equador, estão numa zona onde os invernos são muito rigorosos e a média térmica, então, é puxada para baixo. Muito comum, tá? Muito comum de no inverno as regiões altas, principalmente de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, apresentarem fenômenos como a geada, apresentarem fenômenos, né, como a precipitação de neve, justamente por isso, né, é o local do Brasil que tem a maior chance de ter estes fenômenos, certo? Então, associado a um clima que já é frio, a um clima, né, que já marca aí, né, uma temperatura mais baixa, no inverno, nessas regiões altas, há uma grande chance aí de uma geada e há uma grande chance aí, então, de termos também a precipitação de neve, tá? Então, primeiro destaque aqui do SOR para esses fenômenos nessas regiões, tá? Então aqui, região subtropical, o SOR vai anotar aqui, região subtropical abaixo do trópico, aí, região subtropical. Temos nas regiões da Serra, vou colocar aqui Serra Catarinense e Serra Gaúcha. Aí. E é bom um friozinho, né? Aí. Serra Catarinense e Gaúcha. A ocorrência, então, tá, gente, de geadas. Geadas e precipitação de neve. A prova ela poderia puxar uma situação, tá, gente? Isso aqui é prejudicial, isso aqui acaba gerando um impacto onde na agricultura, né, são regiões que produzem muito, né, produzem muita soja, produzem muito vinho, produzem muita uva, né, e a partir daí temos sim um impacto referente a isto, tá? Produções aqui agrícolas. Produções agrícolas. Aí, muitos produtores rurais ali daquelas regiões necessitam por hora fazer aquelas estufas, né? Então, uma medida aí de contenção seria, por exemplo, a criação das estufinhas. Beleza? Então, essa é a primeira situação que eu queria chamar a atenção para ti. E a segunda situação, aí saindo, né, do clima subtropical aqui, é essa área aqui, ó. Essa areazinha aqui de Minas e São Paulo. Beleza? Essa região aqui, gente, tem um clima que a gente chama de clima tropical de altitude, né? Então, olha só, clima tropical, clima quente, geralmente, né? Moro em um país tropical, abençoado por Deus, fevereiro tem carnaval, né? Então, pô, clima tropical é um clima quente. Nessas regiões serranas de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim que funciona, justamente pelo fator altitude, né? Então, embora tu estejas no trópico, uma região quente, a tua média térmica diminui, tá? Então, destaque aí para o clima tropical de altitude. Aí, para o clima tropical de altitude, na região aí das serras de São Paulo, Minas e também Rio de Janeiro. Opa, RS não, RJ. Aí. Ô demônio. Aí, beleza, tá? Nessas regiões aqui, gente, então, há uma redução das temperaturas médias, tá? Redução aí das temperaturas médias. Já dá uma olhadinha no chat ali. Redução das médias térmicas. Aí. Então, olha só. Vamos fazer um comparativo aqui. Já vamos pegar
BH, pegar Belo Horizonte, vamos pegar Santos, peguem essas duas regiões e vamos pegar aqui São Paulo. Cara, dá uma olhada nessas duas. Essas duas cidades aí, essas três cidades aí, elas estão na região tropical. Estão numa região que deveria ser quente. Mas, cara, BH está a 900 metros de altitude. Isso puxa a média térmica, né? Reduz a média térmica. Santos, ao nível do mar, já tem uma temperatura mais elevada, certo? Posso conversar com a turma rapidinho? Cara, à vontade. Gente, um mentiroso quer dar um recado aqui pra vocês? Calma aí. Deixa primeiro. Vocês conhecem o professor Bernardo? Aí. Só um pouquinho. Lucas, pode dar um período a mais hoje? Posso. Tá, faz essa parte, Ricardo. Tu deixa eu sentar aí então rapidinho. Oi galera, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Bernardo, eu faço parte da coordenação do Meta Pré-Vestibular. Tudo bem com vocês, galera? Sim? Dei oi, professor. Não toda a turma online aqui, mas eu estou aqui nas turmas presenciais da manhã, sou professor de História também. E galera, eu só venho conversar contigo aqui, com vocês, né? Em nome da coordenação, por causa da questão da biologia. Não sei se vocês repararam, a gente ficou algumas semanas que a gente falhou, a maior parte das semanas, inclusive, que a gente falhou com a aula de biologia, tá? O que ocorreu, o professor está tendo problemas de saúde, e aí a gente vai ter que trocar o professor, né? Porque a gente não pode mais ser recorrente esse processo. Então eu vim aqui para tranquilizar vocês, tá, pessoal? A gente vai estar com um novo professor na equipe do online semana que vem, e todas as aulas de todas as semanas que falhou a biologia, nós vamos então repor nas próximas 2, 3 semanas, tá? Então fiquem tranquilos que a gente vai ter todo o cronograma da biologia vai ser recuperado. Nós vamos trazer um novo professor para a equipe já semana que vem. E fiquem tranquilos que todo o conteúdo, sem exceção, vai estar restaurado. No mais, galera, aproveitando esse momento que o senhor está aqui com vocês, tem mais alguma coisa aqui do online que vocês queiram falar com o senhor, que vocês acham que poderia melhorar? Da turma? A gente vai fazer agora em maio, uma avaliação de professores e também uma avaliação do curso, da estrutura do online, né? Mas se tiver alguma coisa mais urgente que a gente possa resolver, o senhor está à disposição. Até adiantando uma delas, né? Alguém aqui teve a redação atrasada, correção na plataforma? Aqui, a Manu acabou de falar. Tá, perfeito. Manu. Tá, já vamos ver a questão de enviar, tá? A questão da correção, Manu, eu estava numa reunião agora com o pessoal da plataforma, teve um bug de time nessas primeiras semanas, mas eles dobraram a equipe de corretores. Então, em tese, da reunião que o senhor saiu agora há pouco da plataforma, eu saí da reunião e vim para cá, né? Em tese, até terça que vem, qualquer redação que esteja atrasada já vai ter sido corrigida, porque eles dobraram a equipe de corretores, tá? Eles estavam com cuidado para dobrar a equipe, mas dobrar com qualidade. Então, em tese, terça-feira, todas as redações já estão corrigidas e, em tese, não é para se repetir o atraso. Eu só não entendi na questão de enviar a redação. Qual dificuldade tu está tendo, Manu? De anexar o arquivo? O que seria? Não consegui. Tu não conseguiu entrar na plataforma? Isso, tá. Então faz o seguinte, ó. Tá, vou por parte. A Manu que não conseguiu entrar, em tese é para todo mundo conseguir entrar, tá? O senhor manda ali no nosso WhatsApp. Eu vou botar meu número aqui, tá? Daí vocês podem falar direto comigo. O senhor demora um pouquinho, mas ele responde. Entre 1 e 2 dias eu respondo, tá? Tá, aqui é o número pessoal do senhor, tá?
E aí é o seguinte, só pode demorar 1, 2 dias de delay, mas uma hora o senhor responde, então pode mandar mensagem ali para o senhor. Quem tiver alguma dificuldade de enviar ou de entrar na plataforma, o senhor daí vai conversar junto com o suporte e nós vamos resolver o problema. Porque em tese é para tudo ter dado certo para todo mundo, né? E a gente vê qual é a especificidade que aconteceu. Tá bom, Manu? Daí o próximo. Não aparece o tema da semana passada. Eu acho que aparece sim. Vamos ver aqui. O senhor manda o código no grupo. O que eu posso fazer é remandar o código. Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver com as coordenadoras da redação. Tá, eu vou ver essa questão aqui com a coordenadora do código da semana passada, que seria formas de combater a precariedade, daí tem uma URGS e uma ENEM. Tá, eu vou ver semana passada e mando ali no grupo o código e já vou mandar também o código da semana 4, tá? Também no grupo, tá? Galera, então hoje a gente vai ter além dos 2 de geografia mais 1 de geo e semana que vem a gente já começa a recuperar a biologia, tá? Então nas próximas 2, 3 semanas a gente vai calibrar essas semanas que faltaram. Vou mandar um áudio no grupo também para os colegas que assistem na gravação. A gente tem a nossa turma tem cerca de 70 e poucos, 80 alunos, a maior parte vê gravada, mas o principal que vocês fazem que é ver ao vivo, aí que tá a diferença, pode tirar dúvidas, interagir e também criar uma rotina, né? E daí o senhor vai mandar um áudio também explicando a questão da bio, tá? A Rayane falou, o que a Rayane conversou com o senhor, as recuperações de bio vão ser ao vivo mesmo? Vai ser das duas formas, tá? Como foram 4 semanas, a gente vai ter uma carga maior de bio, porque teve outras matérias que tiveram uma carga maior, mas também a gente vai fazer algumas gravações, tá? Os conteúdos que for mais tranquilo a gente vai gravar, mas também a gente vai ter uma carga maior ao vivo, vai ser das duas formas, tá bom, Rayane? Tá? Galera, eu vou chamar de volta aqui o Sr. Lucas pro estúdio, tá? E aí, o número do senhor tá aqui, qualquer coisa o senhor tá à disposição. Vamos fazer um belíssimo ano de aprovações. Tranquilo? Lucas, Oi. pode voltar aqui. Fechou? Um beijo, galera. Vou entregar vocês aqui pro Sr. Lucas de novo. Pode vir, professor. Não tava com o negócio. Boa Páscoa. Eu vou contar uma história para vocês. Eu tô preocupado com o Sr. Lucas enquanto ele não chega aqui. Me ligou de noite, o Sr. Lucas, pedindo dinheiro emprestado para apostar em corrida de cavalo. Vocês acreditam nisso, galera? Quem é que aposta em cavalo hoje em dia, né? Mas enfim, né? Amanhã é feriadinho, isso aí, Luiz. Tá? Então, tem essa do Sr. Lucas ainda. Tô preocupado com ele. Ô, professor, chegou, querido? Tudo bem? Quanto pode? Tá, vamos lá. Boa aula, professor. Ele é aleatório, não escreve aí que tá tirando provas contra nós, Fernando. Ô, meu, que loucura é essa, velho? Gurizada, pelo amor de Deus, não acreditem nesse tipo de coisa. Aposta em cavalo, velho. Não, por favor. Bernardo tá viajando. Meu pai também joga, senhor. Não se sinta mal. Não, eu não tô me sentindo mal. Tipo, as pessoas, elas fazem, né? Aquilo que... Mas isso aí é uma viagem. Não precisa. Pronto. Cara, descobriram o meu vício. Não tô sozinho. Ô Lu, depois me manda aí o WhatsApp do teu pai. Vou fazer uma parceria com ele aí. Aí a gente vai ficar fumando charuto, tomando uísque e apostando em cavalo, então. Ô louco! Cavalo tá melhor que futebol, gente. É tu que tá dizendo, né, Fernando? Eu que sou gremista, deve estar muito melhor mesmo, né?
O pessoal aposta no tigrinho. Cara, pior que eu não conheço esse tigrinho aí, mas já ouvi falar que dá pra ganhar uma grana. É óbvio que é zoeira, tá? Pelo amor de Deus. Tigrinho e bet. Aí. Pai, agora eu não consigo colocar a aula aqui. Ô, Xandão. Não tenta. Ó, a Manu se entregando. Ô, Manu, que isso? Perdeu quantos mil no Tigrinho, Manu? Bah, fiquei preocupado com a Manu agora. Xandão. Xandão. Tá, mas a gente vai ver com calma, a gente conversa. Tua mãe perdeu 50 mil? Não, 50 reais, né, Manu? Pelo amor de Deus, né? 50 reais, né? Cara, não tô conseguindo. É que a galera aqui tá postando muito em tigrinho e cavalo e bet. Aí... Então, gurizada, a banca sempre ganha. A banca sempre ganha, isso é verdade. Isso que Eu não tô conseguindo reproduzir áudio de novo. Cara, são todos uns viciados em bet, gente. Difícil. Aqui. Ah, eu tava botando no Zoom ali. Não, direto no... Direto no aplicativo. Tá, agora eu já tô sabendo. Aí, beleza. Deixa eu ver aqui só os últimos comentários. Não, beleza, agora eu fiquei calmo. Agora eu fiquei calmo, mas é que tem muita gente que se perde na jogada e aposta a hora inteira, né? Bom, galera, então aqui deixa o som absorver mais pro ladinho. Aí, agora foi. Então aqui essa parte, tá, da região tropical de altitude, acho que eu já tinha anotado ali, tá? É importante vocês ficarem atentos. Eu estava fazendo a comparação com Santos, né? Então aqui, Santos, BH e São Paulo, notem que ambas as cidades estão, né, em regiões tropicais, porém, né, tem temperaturas médias baixas, né? 18 graus, 22 graus, 20 graus. E se tu notar, Vitória no Espírito Santo, ao nível do mar, já tem uma temperatura de 32 graus Celsius. Isto por quê, gurizada? Por que aumenta tanto? Além de estar ao nível do mar, né? Então, além de não ter, né, altitude, Vitória no Espírito Santo, ela está muito mais próxima ao Equador, né? Então, Vitória do Espírito Santo está muito mais próximo ao Equador. Isso acaba, né, fazendo com que as médias térmicas fiquem mais elevadas, certo, queridões? Então, importante vocês ficarem atentos nessa tabelinha aí, tá? Importante vocês ficarem atentos nessa tabelinha, certo? Então, só alguns raciocínios aí, caso a prova venha pedir uma comparação de uma região para outra, né? A prova te peça, né, dados, né, análise de dados de temperaturas para tu te ligar, pô, qual é a região que está mais perto do Equador, qual é a região que está mais longe do Equador, regiões que estão uma altitude muito elevada, regiões que estão próximo ao nível do mar. Então essas sacadas aí já puxam alguns gatilhos, algumas relaçõezinhas para tu acertar a questão, tá? Aqui então era isso que o senhor queria falar para vocês, passar para vocês aqui. E também fechando, né, gente, aqui essa parte, lembrando da latitude, agora sim falando, né, da latitude, aproveitar aqui o gatilho, já que eu falei, né, de Vitória no Espírito Santo, aqui, acho que alguém entrou, na latitude, queridões, quanto mais próximo ao Equador, ou seja, quanto mais ao norte do Brasil, maior as médias térmicas, tá? Então aqui, só lembrando esse detalhe, mais ao norte do Brasil, quanto mais ao norte do Brasil, beleza? O que acaba acontecendo? Maior a média térmica. Belezura.
Certo, gente? Então aqui só falando, né, de Vitória no Espírito Santo. Aí tu pega Santos, né? Vitória no Espírito Santo está mais perto do Equador. Pega lá Fortaleza, né? Fortaleza faz muito mais calor, tem uma média térmica muito maior do que Santos. Fortaleza, Ceará, está muito mais perto no Equador, beleza? Então, aqui só para vocês não confundirem, né? Latitude com altitude e fazendo essa última relaçãozinha aí, beleza? Agora vamos adiante. Esperar um tempinho para vocês copiarem. Opa, que tava latitude. Vou dar um tempinho. Cara, é impressionante. O Bernardo, ele sempre com essas conversinhas aí, né? Vocês não têm ideia do que ele já me aprontou, gente. Uma vez eu tava numa turma, entrei na turma, a turma ficou bem séria comigo, assim. E tipo, cara, eu sou uma pessoa muito boa, né? Então, me dou bem com as pessoas. E aí aquela turma ficou meio... Aquele dia, assim, tava meio fechada e tal. E aí eu sou, cara, o que tá acontecendo? Aí eu fiz uma piada, a turma não veio comigo, e aí tava um clima meio estranho. Aí eu falei assim, gente, o que aconteceu? Aí eles assim, ô Sor, tu viajou. Aí eu olhei assim, pá, viajou o quê, né, velho? Aí eles, viajei o quê, gente? Pá, tu não foi no aniversário do teu sobrinho? Eu olhando assim, tipo, aniversário do meu sobrinho. Eu tenho 2 sobrinhos, tá? Tenho o Pedro e o Francisco. Aí eu, cara, mas o Pedro faz aniversário em maio e o... Pode repetir sobre o clima tropical de altitude? Óbvio que eu posso. Andressa, o tropical de altitude, ele é esse clima aqui, ó. Aqui. O clima tropical de altitude, ele tá nessa faixa aqui, ó. Aí. Ele tá nessa faixa do Brasil aqui, tá? Ele tá numa região brasileira tropical, ou seja, ele deveria ser um clima quente, tá? Só que o que acaba acontecendo? As médias térmicas desse clima acabam ficando bem reduzidas. Só para tu teres noção, o verão tem uma média de 23 graus, né? Ou seja, um verão relativamente ameno, né? Um verão que não é quente, tá? Por que isso acontece? Porque essa região exclusiva é a região serrana de Minas, São Paulo e também Rio de Janeiro. E isso faz com que a temperatura fique menor. Por isso, criaram um clima específico, né? Denominaram ali um clima específico para aquela zona. Está numa faixa tropical do planeta, deveria ser quente, porém, contudo, o verão ele é ameno e o inverno é relativamente rigoroso em razão dessa altitude de 1.000, 1.200 e 1.500 metros, tá? Então, só resumindo aqui o clima tropical de altitude, na região, então, serrana de São Paulo, Minas e também Rio de Janeiro, eu acabo tendo aqui uma temperatura média mais baixa, certo? Acabo aqui tendo uma temperatura média mais baixa se comparado ao clima tropical, certo? Aqui o verão, vamos colocar aqui embaixo, o verão, para tu ter ideia, fica aí nas proximidades de 23 graus Celsius, né? Não é um verão quente, né? Não dá para dizer que é um verão quente, não. Sacou? Então é por causa da altitude. A gente está falando aqui de regiões de 1.500 metros. Beleza, Andressa? Tranquilinho? Boa! Ó a Manu ali. Manu quer saber do babado. Manu quer saber do babado. Não, daí eu tava pensando, os meus sobrinhos, né? Eles fazem aniversário em maio e agosto. E tipo, era, sei lá,
abril, assim, ou era um mês nada a ver, era um mês aleatório. Nem lembro mais o mês que tava, mas era um mês totalmente aleatório. E aí eu sou, cara, mas como assim? Aí, senhor, o senhor Bernardo nos contou. Aí eu olhei isso para quando falou, o senhor Bernardo nos contou, eu, tá, o que ele falou para vocês? Resumo da obra. O Bernardo inventou que tinha 8 filhos e eu era de um dos filhos dele, não tinha ido no aniversário e não tinha levado presente, não fiz nada, esqueci do aniversário da suposta criança que ele inventou. Né? E aí uma turma ficou brava comigo por causa disso. Até eu explicar que o Bernardo não tinha nenhum filho, né, a turma já tinha ficado brava comigo. Então olha as ideias do Bernardo. Né? Agora, pelo visto, ele espalhou para a internet inteira, espalhou para vocês aqui que eu aposto em cavalo. Não, é loucura, loucura. Bom, gente, indo... Cara, como assim eles se riam, Rayane? O que tu tá sabendo mais do que isso? O que estão se riando mais aqui? Cara, estão inventando muita história minha esse ano, mano. Ah, bom, sim, eu precisei, né? A gente sabe de cada coisa, né? Imagino. Nem quero entrar nesse assunto aí porque tá delicado. A do show também, do Ratos de Porão, eu contei pra vocês essa, né? A do Ratos de Porão foi complicada a situação. Como assim, Ana? Ô meu, olha as ideias, cara. Não, ô meu, quem é que falou isso ali? Foi o Otávio, né? Um dos professores, alguém já falou isso. Não, eu não pego casadas, tá? Isso é outra história que eles inventam. Pelo amor de Deus. Inclusive, tenho namorada, tô muito feliz. Quando eu era solteiro também eu não pegava casadas. Não, tô namorando, tô muito bem, tô feliz. Quando eu era solteiro, eu também não fazia esse tipo de coisa, tá? Isso é uma mentira deslavada. Eles falaram que tu te aquietou agora. Cara, eu nunca... meu, pelo amor de Deus. Pra que ter inimigo quando os teus amigos eles fazem isso contigo? Cara, eu inclusive desabafei com eles por causa de uma situação e aí eles pegam esse episódio e avacalham. Cara, esse episódio aí das casadas é o seguinte, ó. Eu tava numa festa e aí rolou uma reciprocidade de olhares e aí eu fui lá, né, conversar com a moça e tal. E aí a gente ficou. E eu achei ela muito massa. Ela era artista plástica e tal, pintava, fazia uma escultura, fazia um monte de coisa. E eu achei ela muito interessante. E aí, tá, beleza, a gente ficou, isso e aquilo, e eu pedi o Instagram dela. E ela não quis me dar o Instagram. Isso foi uma festa no Ocidente, aqui em Porto Alegre. E aí... o Sor sendo... Não, eu tô me defendendo. E aí pedi o Instagram, ela não quis me dar. E ela me deu só o WhatsApp. Ela me deu o WhatsApp dela. Aí eu, beleza, né? Aí conversando, cara, conversava full, assim, dia e noite. Do nada, passou uns 3 dias, assim, que a gente conversava dia e noite e ela deu um ghosting. Então ela sumiu, assim, durante uma semana. E voltou depois, como se nada tivesse acontecido. E voltou falando. E pintava uns convites muito aleatórios, tipo assim, quinta-feira, 11h30 da manhã, e ela, tu pode almoçar hoje? E aí eu sou, cara, não, 11h30 já tinha compromisso marcado, não consegue. Aí uns convites muito aleatórios. E aí eu descobri o nome dela e pedi para um amigo meu adicionar ela no Instagram. Quando esse meu amigo adicionou ela no Instagram, o perfil era bloqueado. E aí passou um tempo e ela aceitou. Ghosting dói, né, Sor? Pau, Fernanda, pior que ghosting dói. Quando tu tá empolgado em conhecer a pessoa, tu acha a pessoa muito bacana e ela dá aquele ghosting, machuca.
E aí vai machucar mais ainda agora. Porque assim, eu tava num período bem complicado, eu não tava me interessando, né? Não me interessando não, mas eu não dava aquele clique quando tu conhecia as pessoas, sabe? Eu não dava aquele start. E com essa pessoa deu, tipo, pá, que pessoa tri e tal, uma pessoa massa. E aí nisso, o meu amigo adicionou ela no Instagram e ela aceitou ele. Cara, quando ela aceitou ele, o cara me respondeu em caixa alta assim, ô meu, olha isso aqui. E aí mandou print a rodo, mandou um monte de print da foto dela com o marido dela. E eu, puta que pariu, que merda. Era por isso que ela não queria me dar o Instagram dela. Essa foi a história. Aí eu desabafei com o Bernardo, falei pro Bernardo, meu, triste, conhecer a menina e tal, né, eu gostei dela full, tava difícil gostar de alguém, quando eu gosto da pessoa, pum, a pessoa é casada. E o Bernardo usa essa história pra fazer essas avacalhação comigo, entendeu? Agora eu tô desabafando com vocês aqui. O Soro é amante. Cara, não, pelo amor de Deus, é óbvio que eu nunca mais nem falei com a menina, gente. É uma merda, é uma merda. Então é o seguinte, ó, desilusão amorosa, eu vou pro programa do Ratinho e vou explanar isso. Vou pra algum programa explanar isso. Bom, vamos voltar pra aula agora que vocês já sabem, né, uma fofoca do Soro. Os outros professores, cara, eu não tô preocupado com o rótulo que os outros professores criam. Gente, vocês que têm que criar a imagem do Soro aqui, tá? Eu não me considero assim, mas tudo bem. Quando ver era um casamento aberto. Ana, pensei nessa possibilidade. Mas assim, então não teria o porquê ela não me passar o WhatsApp, não me passar o Instagram, entendeu? Se era uma coisa bem resolvida, é uma coisa bem resolvida. Então não teria por que esconder, né? Enfim. Olha a Manu me jogando contra a parede. Tá, Soro, e se fosse aberto, tu iria continuar com ela? Manu, raios solares oblíquos, raios solares verticais e raios... Vamos voltar para a aula aqui? Galerinha, é o seguinte... não, você tá querendo me... Tá doido, velho. Não, vocês aí, ó, fugindo. Claro que eu tô fugindo. Cara, olha só. Galerinha... Aqui as faixas tropicais do planeta, caramba, velho. Aqui as faixas tropicais do planeta, tá? Explicando aquilo que o senhor estava falando, né? Quanto mais próximo do Equador. E depois de tudo isso que eu comentei, o que tu quer saber de Equador, né? Mas vamos lá, tem que passar no vestibular. Galerinha, deixa eu só mudar a cor aqui. Aí, beleza? Então aqui, galerinha, quanto mais perto do Equador, tá? Maior a temperatura, os raios solares são mais verticais e com isso tu tem a zona, né, equatorial do planeta. Tu tem a zona que está mais ao norte do Brasil, tu tem a zona ali, né, do bioma amazônico. Abaixo do Equador, ou acima do Equador, tu vai ter a zona tropical, né, que é uma zona quente do planeta. Tá? Que é uma zona quente do planeta, a zona aí que fica, né, por exemplo, o Rio de Janeiro, a zona aí que vai ficar, né, a faixa do centro-oeste brasileiro. Então aqui é a zona tropical, a zona em que os raios, né, são relativamente verticais, e depois disso tu terás outras duas zonas, as zonas que a gente chama de zonas subtropicais e as zonas polares, que daí já são zonas, né, que alteram bastante a temperatura, invernos rigorosos e verões relativamente quentes, e as zonas polares, que daí, né, gente, é permanentemente frio, né, já são as zonas de altas latitudes aqui, zonas muito próximas ao polo, em que as temperaturas são as mais frias do planeta, tá? Então, aqui, as zonas climáticas do planeta. O Soro saiu correndo. Sim, eu saí correndo. Tá, gente? Então aqui só para mostrar para vocês, né, ilustrar para vocês as zonas climáticas conforme a latitude. Aqui o Soro vai parar um pouquinho e vai refletir com vocês algumas coisas. Tá? Aqui o Soro vai parar um pouquinho e vai refletir com vocês alguma coisa. Aqui a gente vai começar a falar de correntes marítimas.
Correntes marítimas são correntes, gente, que vão influenciar um pouquinho a dinâmica do clima. Lembra lá que o senhor falou, né? Fatores climáticos, fatores que vão modificar o clima, correntes marítimas podem, né, contribuir para essas modificações, né? Elas atuam ali, né, diretamente para modificar um pouquinho o clima. Primeira coisa que eu queria que tu refletisse era um sistema. Que sistema é esse? O senhor vai mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar uma cor aqui bem... que dê bastante contraste com essa tela. Vai esse azul aqui. Galerinha, aqui nós temos uma coisa... Tu já deve imaginar o quê? Aqui tu tem esta outra coisa. Aqui tu também tem. Aqui tu tem. Aqui tu tem. Aqui tu tem. E aqui tu também tem. Beleza. Notem que o senhor criou essas faixas em azul, né? O senhor criou essas faixas em azul, e essas faixas em azul, elas vão marcar algumas regiões que possuem características semelhantes entre elas. Essas linhas em azul aqui possuem características semelhantes entre elas. Alguém saberia me dizer o que são essas linhas e faixas azuis que o senhor desenhou e delimitou no mapa aqui? São áreas de quê? É uma área que tem uma coisa. E estas coisas são relativamente parecidas. Será que alguém se arrisca? Bah. São áreas, queridões. Ô, louco, a Rayane entrou assim, ó, rasgando. Boa, Rayane. São desertos. Ô, Rayane, como é que tu chegou na constatação que são desertos? Tu já tinha visto isso? Tu te ligou na localização? Como é que tu chegou nessa constatação? Gostei do teu acerto. Boa. Ó, tá bem, hein? Tá bem, é full. Galerinha, são desertos. Aqui, neste caso, deserto do México, sul dos Estados Unidos. Aqui o deserto do Saara, deserto do Oriente Médio, deserto de Gobi. A Austrália é quase que toda ela um deserto, né? 70% da Austrália é um deserto. Deserto ali da Namíbia e aqui deserto do Atacama. O da África e o do Chile. Boa. Boa, boa, boa. Eita. Bom, por que o senhor está falando isso? Notem que todos os desertos, eles estão perto das faixas tropicais do planeta. Todos os desertos estão próximos às faixas tropicais do planeta. Estão um pouquinho acima e um pouquinho abaixo do Equador. E notem que a maioria destes desertos, e notem que a grande maioria destes desertos estão do lado do que? De correntes frias, correntes marítimas frias, como aqui, ó, deserto do Atacama, corrente fria de Humboldt. Deserto aqui, né, do México, Texas, sul dos Estados Unidos, corrente fria da Califórnia. Aqui o deserto do Saara, não diz ali o nomezinho, não importa, corrente das Canárias. Aqui, Canárias, não é Canalhas, Canárias. E aqui, a grande corrente fria australiana. Beleza, galerinha? Então notem que a maioria destes desertos está próxima às zonas, né, de correntes marítimas frias. Agora vem a grande pergunta. Por que isso acontece? Por que uma corrente marítima fria ajuda a formar um deserto? Galerinha, a resposta é a seguinte.
Se eu tenho uma corrente muito fria, concordam com o Sor que eu tenho menos evaporação? Pois é. Então, se tu estás próximo a uma corrente fria, e quando eu estou falando frias ganhas, né? Tu vai ter menos evaporação. Menos evaporação, menos umidade para a atmosfera, menos vapor de água na atmosfera, menor a formação, né, de nuvens. Beleza? Outra situação agora. Essa aqui, ela também é importante. Notem que grande parte delas, quando chega nessa zona tropical aqui, ela é empurrada para a esquerda. Vocês estão notando que a maior parte está sendo empurrada para a esquerda? Sim, né? Ó, a maior parte está sendo empurrada para a esquerda. Isso tem um motivo. Isso vocês veem lá na física. Isso é chamada de força de Coriolis. Eu tenho um deslocamento natural da Terra para a esquerda, para oeste. Por quê? Porque a Terra está se movimentando para o outro lado. A Terra está se movimentando para esse sentido. Então o vento, né, gente, se desloca com grande força para o sentido contrário. Faz sentido isso para vocês? Faz, né? Tu tá numa bicicleta, tu tá pedalando, tá sentindo o vento na direção contrária, né? Tu tá correndo, tu vai sentir a resistência do ar na tua direção contrária. Se a Terra tá se movimentando neste sentido para a tua direita, o deslocamento natural do vento vem para a tua esquerda. E agora, olha o detalhe, a pouca umidade que sobe dessas correntes frias, a pouca umidade, né, evaporada por essas correntes frias, são jogadas para a esquerda, são jogadas para longe do território. E a partir daí, ao longo, né, de dezenas de milhares de anos, corroborou bastante para a formação destes desertos. Então, olha aqui, a pouca umidade que foi surgindo aqui da... Ô, demônio. A pouca quantidade que foi surgindo de umidade da corrente da Benguela é jogada para a esquerda. A pouca umidade que sai aqui da corrente de Humboldt é jogada para a esquerda. Então, dois fatores que contribuem para caramba para a formação de um deserto são essas correntes frias e também é o deslocamento dos ventos para oeste, vulgo tua esquerda. Tá, queridões? Então, dois principais pontos aí para tu compreenderes aí a formação dos grandes desertos. Tranquilinho isso? Foi de boa esse processo? Ficou alguma dúvida sobre o que o senhor falou agora? Tranquilo na quebrada aí? Beleza, mano. Qualquer dúvida, o senhor retoma alguma coisa aqui. Se por hora tá de boa, beleza. Vamos fechar então aqui nosso último bloco, antes do intervalo, e aí retornamos depois. Agora aqui, galerinha, tem o mapa dos climas no mundo. Tá? Esses climas aí, se tu pode notar, são bem parecidos, né, com o que o senhor acabou de te mostrar, né? O mapa, inclusive, ele até... Claro, deixa eu apagar aqui essa gazarra em azul. Aí, beleza. Nota que eles mantêm um certo padrão, né? Então, nota que eles mantêm um certo padrão. Esse padrão aqui, ele é importante para o Enem. Tá? Esse padrão aqui é importante para o Enem. O Enem ele vai te descrever a região, ele vai te dar a região, né, do planeta que ele quer,
vai te deixar isso muito claro e tu vai ter que lembrar das características, né? A gente aí tu vai lembrar das características. Notem como ele divide em blocos, né? Então, climas quentes. Bom, gurizada, deixa eu trocar agora a cor disso aqui. Climas quentes são climas entre o trópico e o equador, né? Então, climas quentes entre o trópico e o equador, né? Então, vamos pegar aqui o trópico, olha aqui, ó, trópico de Câncer, Equador, trópico de Capricórnio e grande parte dos climas quentes estão por aqui, né? Então aqui está a zona quente do planeta. Notem também, notem também que essa situação está envolvendo alguns climas desérticos que podem estar um pouquinho acima do trópico. Não tem problema nenhum, né? Climas desérticos. Até porque, muitas vezes, um deserto não mantém uma média térmica muito alta. Depois a gente vai trabalhar. Desertos à noite, por exemplo, são muito frios. E existem desertos frios também, tá? Então a gente vai trabalhar com essa situação. Isso envolve o calor específico da areia. A areia, ela absorve muito calor, mas ela também perde muito calor, né? Então à noite a radiação, ela sobe e some o calor da areia, tá? Mesma coisa se tu pensar na praia, né? Na praia, tu vai de manhã cedo, o sol tá raiando ali aos poucos, 8h30 da manhã, se tá um dia, né, bonito, sem nenhuma nuvem, a areia da praia já tá quente. Em contrapartida, no final da tarde, o sol nem se pôs ainda, o sol só deu uma baixadinha, 5h30 da tarde, a areia já começa a esfriar. Então, a areia perde a radiação, né? A areia perde esse calor com muita facilidade. Então, os desertos, eles têm essa característica. Outra questão ali, climas frios, né? Climas frios e climas temperados, né? Climas temperados. Climas temperados, gente, são as áreas, isso aqui é importante, áreas que ficam entre o trópico e o polo. Opa, já vi que eu estou me tapando aqui. Ah, vocês não precisaram falar, agora o senhor pegou e se ligou, né? Tô ficando rapidinho aqui na parada. Aí. Aí. Agora vai. Galerinha, essas áreas temperadas aqui são áreas que ficam entre o trópico e o polo. Tá? Entre o trópico e o polo. Essas zonas temperadas aqui do planeta Terra, nós veremos mais à frente, elas apresentam uma grande amplitude térmica anual. Elas apresentam uma variedade térmica anual. O verão é quente e o inverno é frio. É a principal característica. Climas frios, bom, permanentemente frios, né, gente? E climas quentes, maiores médias térmicas do planeta. Então, olha como aquela região temperada, ela é diferentona, né? E dica, esses climas quentes aqui já apareceram na prova. Isso aqui a prova cobrou com bastante recorrência nos últimos anos. Essas áreas aqui de climas temperados, a prova não cobrou nos últimos anos. A gente vai dar uma atençãozinha especial para elas logo mais à frente. Ô, demônio, não era para voltar. Aí. Deixa eu pegar aqui. Aí, belezura. Beleza. Bom, vamos ver agora aqui isso aqui. Aqui o senhor vai fechar esse primeiro bloquinho. Dá uma olhada nos climogramas. Galerinha, importantíssimo tu ir para a prova do Enem, quem vai fazer a URGS também, né? Tu ler bem um climograma, saber ler um climograma. Galera, um climograma vai medir a média de temperatura e a quantidade de chuvas. As chuvas estão marcadas nestas barrinhas pintadas aqui. Então, as chuvas estão marcadas aqui, ó, nestas barrinhas. Beleza? Todas essas barrinhas aqui pintadinhas, bonitinhas.
estão marcando a quantidade de chuva. A quantidade de chuva está aqui do lado, ó, 80 milímetros, 70 milímetros e assim sucessivamente, beleza? A temperatura, gente, ela é marcada por aquela linha. A temperatura é essa linhazinha que está aqui, ó. Beleza? E a temperatura está aqui do lado, ó. Ó, a temperatura tá aqui. Eu demoro. Temperatura tá aqui do ladinho. Beleza? 30 graus, 25 graus, 20 graus, 15 graus, 10 graus. Então nota que nesse período do ano aqui, vou pegar eu junho. Olha só a média térmica de junho. Tá um pouquinho acima de 15 graus. Beleza? E o topo quase não chega a 20. Né? O topo ali da temperatura, o máximo da média térmica, quase não chega a 20 graus. Beleza, queridões? Então aqui tu tá analisando agora sim, né, o tipo climático. Tu tá vendo, né? Pô, ali eu tô conseguindo ler, apresentar a característica e daqui a pouco, né, resolver as questões com base nas afirmações de A até a letra E. A prova vai pedir uma análise. Vai falar que, olha só a viajada da prova, tá? Possivelmente os rios que estão inseridos... Olha a viagem. Possivelmente os rios que estão inseridos nesse clima sofrerão longo período de seca ao longo do ano. Gurizada, vai ter período de seca? Não, né? Os rios continuarão sendo abastecidos pelas chuvas, né? Tá chovendo o ano inteiro, tá vendo um período de seca aqui? Não, né? Então, primeira afirmação, tu já riscaria, tá? Então, a gente vai ver nos outros climogramas essas análises. Vamos continuar. Deixa eu apagar aqui. Aí, beleza? Notem agora uma outra coisa. Se a prova não der a localização, a prova ela não deu a localização, tu saberia me dizer se esse ponto, se esse climograma que a gente está vendo aqui, ele é do hemisfério norte ou do hemisfério sul? Tu conseguiria me dizer se ele está no hemisfério norte ou está no hemisfério sul? Já te digo, teria como ver. Teria como ver. Como tu enxerga isso? Isso aí, Rayane. Isso aí. Tá, a Manu já respondeu, tá no hemisfério norte, e a Rayane pegou o gatilho. Frio em dezembro, né? Ó, frio em dezembro, frio em janeiro. Ou seja, qual é o hemisfério que faz frio em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro? O hemisfério norte, né? Lembra que nós, no hemisfério sul, estamos no verão. Então, as maiores temperaturas, o verão deles tá onde? Em junho, julho e agosto. Então, tá aqui o verão, ó. O verão tá aqui. Logo, é um clima do hemisfério norte. E o inverno tá lá em dezembro e janeiro. Agora pensa com o soro. E aqui o soro vai fechar esse primeiro bloco. Gurizada? Ô, Damon. Tá numa região tropical? Tá numa região tropical do hemisfério norte? Não, né, gente? Não tá numa região tropical. Verão não chega nem a 20 graus. Inverno bem frio ali. Inverno com média próxima a 5. Tá numa zona subtropical, que a gente chama, né, também de zona temperada. Essa região estaria entre o trópico e o polo. Depois o soro vai fazer outras questões, né, mostrando isso. Tá? Depois o soro vai fazer uma questão mostrando isso. Tá? Rayane dando aulas.
Rayane tá vindo bem hoje, já fui. Até daqui a pouquinho, gente. Bom café, então. Retomamos em seguida. Beijo, beijo. Até daqui a pouquinho. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Boa noite, mas pra que viver mentindo se não posso enganar meu coração? Boa noite, boa noite. No ritmo de evidências, teu último período antes do feriado. Karaokê. Pô, evidências, né? Evidências, mano. É um hino. Eu sei que te amo. Deixa de mentiras. Me esqueci da letra. Deixa de mentiras. Pá, e agora? De negar o teu desejo, eu te quero mais que tudo. Eu lembro do teu beijo, alguma coisa assim. Agora eu não lembro. É isso aí. Olha aí, a galera tá sabendo legal, hein? Isso aí. Ô, Manu, hein? Abre o microfone aí, Manu. Canta pra nós aí, já que tu sabe a letra. Ué? Cara, abre aí. Não? Pô, que vacilo aí, Manu. Já contei todas as histórias, cara. Mas pra que viver mentindo? É isso aí, se não posso enganar meu coração. Que loucura. Não, tem umas pérolas, tem umas pérolas legais aí na música brasileira. Esses dias eu estava cantando Raça Negra. Hoje eu estava cantando Raça Negra. Hoje teve apresentação de uma banda dos professores num colégio. Eu cantei Cheia de Manias. O Manu veio bem ali, cantei Cheia de Manias e cantei Ana Júlia. Ana Júlia, eu entreguei tudo. Só pra contrariar. Só pra contrariar é muito bom. Ô, louco. Cara, eu gosto de pagode dos anos 90, mano. Basta tu me botar hoje aí um Menos é Mais, não vou escutar. Ana Júlia Alves. Olha aí. Bom, galerinha, indo adiante aqui, né? Separei aqui alguns outros climogramas para vocês aqui, né? Climograma de Kuala Lumpur. Dá uma olhadinha aqui neste climograma equatorial. Notem que a temperatura de demônio. Notem que aqui o climograma de Kuala Lumpur é um climograma equatorial. Meu Deus, eu não estou acreditando nisso. Notem que a média térmica ela se mantém constante e alta o ano inteiro, tá, gente? Então, quando vocês perceberem, tá, essa constância, quando vocês perceberem, né, que a linha da temperatura ela é retilínea praticamente, né, próxima a 27, 28 graus, pode saber que isso aqui é a zona mais quente do planeta. Aqui, então, está numa zona equatorial, tá, gente? Notem também, cuidado com esses termos, tá? Aqui nós temos a maior média térmica, a gente já tinha visto isso, só que cuidado com uma coisa, eu tenho uma baixa amplitude térmica. Como assim, senhor? Uma baixa amplitude. Gente, amplitude é diferença, né? Logo, não tem diferença de temperatura. É quente o ano inteiro. Então a amplitude ela é baixa, certo? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem uma amplitude muito grande.
verão é muito quente, o inverno é muito frio, certo? Então, como é quente o ano inteiro, é uma baixa amplitude. Tem Ana. Tem Rayane. Tem o clima temperado continental. Qual é a diferença entre eles? O clima continental, ele vai ser mais seco. Então, o clima temperado continental, ele vai ser mais seco, tá? Isso aí a gente vai ver mais à frente. Aqui é só para vocês aprenderem ali um climograma, né? Depois o senhor vai mostrar todos os climas. Mas então tem o clima temperado continental dentro do continente e ele se torna mais seco por isso, né? Ele não está cercado de oceano, então ele é mais seco. Sim, existe. Certo, queridões? Então, aqui, essa parte tá do clima equatorial. Aqui ao lado, né, gente, clima desértico. Acho que fica um pouco claro, né, para nós, porque é um clima desértico, né? Olha a média de chuva. Aqui sim, né, gente, num período do ano, por exemplo, a questão vai dar uma viajada, né? Lembra que o senhor falou aqui? Num período do ano, os rios vão secar. Nesses dois climas aqui, ó, não, né? Chove o ano inteiro, chove bem o ano inteiro, não tem por que a vazão dos rios diminuírem, não tem por que, né, o volume dos rios diminuírem. Nessa área aqui sim, né, gente? Então aqui, por exemplo, a vazão dos rios, muito comum da prova misturar, né? A vazão dos rios vai diminuir, né? A vazão dos rios, o volume dos rios vai cair drasticamente. Nessas áreas aqui também, né, gente, problemas com falta de água, problemas com a desertificação, né? Saiam da caixinha, né? Saiam da caixa e não pensem somente no climograma em si, pensem nos impactos, né? Então ali tu tem uma área desertificada, tu tem uma área, né, que vai ter uma escassez hídrica, vai ter problema, né, com a vazão dos rios diminuindo. Então tudo isso a prova poderia buscar para vocês aqui, falando sobre este climograma aí desértico, tá? Notem também que não necessariamente é quente o ano inteiro, né, gente? Olha o friozinho ali, né? Inverninho ali entre 10 e 15 graus, faz frio, né? Tem um friozinho ali significativo. Clima polar, Adelaide, na Antártida. Verão 0 graus, inverno média de menos 10. Né, gurizada? Aqui é um clima polar, né? Característico, pelo amor de Santo Cristo, né? Então ali, clima polar característico, baixíssima chuva ao longo do ano, né? Pouquíssima chuva ao longo do ano, tá? Então ali, clima polar, né? Verão 0 graus, né, gente? Já sai marcando ali. E por fim, galerinha, clima subtropical. Aí, beleza. Notem que ele é mais quente se comparado ao clima temperado, né? Notem ali que ele é mais quente se comparado ao clima temperado. Clima temperado está mais afastado do Equador, tá? Clima temperado está mais afastado do Equador. Subtropical está bem pertinho ali do trópico, tá? Tá abaixo do trópico, mas também próximo ali, tá? Então, inverno na faixa dos 15, verãozinho na faixa dos 26, 27 graus. Esse climograma aqui, ele é bem parecido com o climograma do Rio Grande do Sul, né? Ele é bem parecido com o climograma do Rio Grande do Sul. A diferença é que a estação verão é em julho e agosto, e o inverno, por estar no hemisfério norte, né, gente, é janeiro, dezembro ali, né, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tá? Então, essa é a diferença. Se fosse um climograma do Rio Grande do Sul, por exemplo, da região subtropical do Brasil, ele estaria assim, ó. Sacou? Né? Então, se fosse um clima subtropical, ele estaria... Deixa eu ver pra cá. Ele estaria assim, nessa linha, né? Marcando o verão ali
nos meses, né, de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, e aqui estaria o período do inverno marcando ali, talvez aqui no Rio Grande do Sul estaria um pouquinho mais baixo, talvez aqui no Rio Grande do Sul estaria um pouquinho mais baixo dos 15, aí, né, marcando ali uma média de 13 graus. Certo? Então, isso aqui caso fosse no hemisfério sul. Como não é o caso, Orlando, hemisfério norte, terra do Mickey, tá falando ali então do climograma do hemisfério norte. Então, só para vocês aprenderem a ler um climograma, tá, gente? Depois veremos os climas pelo mundão afora. Bora adiante. Tranquilinho sobre climograma, gente. Se aparecer um climograma, vocês vão ler direitinho. Depois a gente vai ver o restante dos climas do mundo. Por que eu tô com a mania de vir pra cá, cara? Eu tenho que ficar aqui. Aí. Buenas. Agora a gente vai pra uma parte muito louca. Agora a gente vai pra parte de pressão atmosférica. Beleza, galerinha? Essa parte aqui ela é bem importante porque com diferença de pressão atmosférica, com diferença de pressão, nós temos deslocamentos de ventos, certo, gente? Então aqui a gente vai começar a trabalhar aqui um pouquinho das pressões atmosféricas regionais, tá? Bom, queridões, são basicamente dois centros que tu tem que lembrar, centros de alta pressão e centros de baixa pressão. Vamos falar um pouquinho de física aqui. O que é pressão? Galera, pressão é força sobre uma área, né? Isso é pressão, força sobre uma área. Se tu tá falando de pressão atmosférica, gurizada, é a pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície, né? Logo, dá uma olhadinha como, né? Ô demônio. Aí. Nessa parte aqui, eu tenho um deslocamento de vento descendente. Eu tenho um deslocamento de vento descendente que acaba pressionando a superfície atmosférica, tá, gente? Então aqui eu tenho uma zona de alta pressão. Depois eu vou te explicar isso com calma, só relaxa primeiro, visualiza, tá? E aqui uma zona de baixa pressão, né? O ar se deslocando para cima, aliviando a pressão sobre aquela superfície, né? Aliviando a pressão sobre essa superfície, tá? Então, neste primeiro momento, é importante tu reconhecer visualmente uma zona de alta pressão e de baixa pressão e entender que no momento de baixa pressão o ar sobe e alivia a superfície e no outro momento o ar desce e pressiona a superfície. Por isso que são chamadas de alta e baixa pressão. Tranquilo? Bom, agora vamos pensar o seguinte. Primeira parte foi: galerinha, por que esse ar na baixa pressão está subindo? Por que esse ar está subindo? Ele está subindo, gente, porque aqui estamos numa região aquecida. O ar quente ele se expande, o ar quente ele ascende, o ar quente ele vai subindo. Então aqui tu estás em uma superfície aquecida. Uma zona de baixa pressão é uma zona aquecida. Aqueceu, a dinâmica do ar sobe, vai aliviando a pressão. O princípio, por exemplo, que mantém os balões nas altitudes, né? Aqueles balões, né? Os festivais de balonismo, né? Tu aquece o ar ali dentro, tem um dispositivo que, né, acende acende um fogo bem forte, aquece o ar que está ali e mantém aquele balão, né, levitando lá, mantém aquele balão nas altitudes elevadas, tá? Então, essa zona aquecida aqui, o ar sobe, e o ar subindo, gente, ele também está carregando umidade, ele também está carregando
vapor de água, né? Então o ar está subindo e ele está carregando vapor de água também, partículas, poeira. Agora pensa comigo, galera. O vapor de água está subindo, junto com partículas, junto com poeira. O que vai começar a se formar? Chuva. Vai começar a se formar núcleos de condensação. Certo? Já notaram que geralmente, depois de um período bem quente, de algumas horas e até mesmo depois de dias, cai uma chuva bem forte, cai uma chuva bem significativa, são as chuvas de verão, né? A gente fala, nós falamos, né? As chuvas de verão. Então tá lá uma temperatura quente, abafada, tu fica com aquela sensação de sauna e aí tu, mas tá um tempo bacana, vou sair para tomar um chimarrão, vou sair para correr num parque. Do nada cai uma bomba d'água, né? E é uma bomba d'água curta. É uma bomba d'água que chove durante meia hora e depois volta como se nada tivesse acontecido. São as chuvas de verão. O ar aquecido empurra essa umidade para cima muito forte. Há uma condensação dessas partículas e aí eu tenho a formação de chuvas, tá? Primeiro ponto é esse. Só queria te explicar esse primeiro cenário. Segundo cenário, gurizada. Segundo cenário é esse aqui. Galerinha, o ar ele está em constante movimento, tá? O ar ele está em constante movimento. Eu tenho numa região, tá? Eu tenho numa região várias zonas de baixa pressão e de alta pressão. Eu posso ter, né? Numa região, zonas de alta, zonas de baixa pressão. É comum isso, tá? E aí, pensem que o ar está se deslocando. E o ar se desloca de onde para onde, gente? Esse é o segundo ponto que o senhor queria te mostrar. Te mostrar que uma zona de alta pressão, o ar está descendo, baixa pressão, o ar está subindo, e que nessa baixa pressão temos a formação de chuva. Favorece a formar nuvens, concentra a umidade. E a segunda coisa que o senhor queria te mostrar é que o vento vai se deslocar de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. O vento se desloca de alta para baixa. Galera, só tu pensar o seguinte. O ar ele está descendo na alta pressão aqui, ó. O ar ele está descendo. Gurizada, quando o ar bate aqui, para onde é que ele vai? O ar ele só pode ir para os lados, né? O ar ele só pode ir para os lados. E se tu tem uma região que está do ladinho dele, se tu tem uma região que está próxima a ele, uma zona de baixa pressão, o ar ele sobe, né? Na baixa pressão. O ar ele está subindo. E aí, galera, como se fosse um campo magnético, como se fosse, né, uma grande atração magnética, este ar ele é empuxado para cá. Opa, vou me deslocar para lá. Vou me deslocar para lá porque o ar está subindo, porque o ar está se deslocando, está abrindo um caminho para mim. E aí o ar ele se desloca da zona de alta pressão, onde ele baixa e vai para o lado, e encontra uma facilidade, um propulsor, né, uma atração, como se fosse uma atração eletromagnética, para o campo de baixa pressão. Agora pensa comigo. Se essa diferença de pressão aqui, gente, se aqui, ó, por exemplo, olha só agora que loucura. Se aqui eu tenho uma zona de alta pressão muito forte, aqui eu tenho uma zona de alta pressão violenta, tá descendo ar às ganhas aqui. E em contrapartida, eu tenho do lado dela
próxima a ela uma zona de baixa pressão fortíssima também, ou seja, o ar está sendo deslocado para cima com muita violência. Esse deslocamento que vai acontecer, gente, é um deslocamento que vai acontecer muito forte. É um deslocamento que vai acontecer de uma forma muito violenta. Alguém imagina o que acontece quando essa diferença de pressão é forte e esse deslocamento de ar é violento? Alguém imagina o que pode acontecer? Vamos ver se alguém se arrisca ali. Alguém se arrisca? Não. Galerinha, quando esse deslocamento de ar aqui ele é muito forte, quando essa diferença de uma alta para uma baixa pressão ela é forte, eu tenho a formação de ciclones. Eu tenho a formação de ciclones. Quanto maior a diferença de pressão atmosférica de uma zona para outra, eu tenho uma chance gritante de ter ciclone, porque o deslocamento de ar está muito forte, e um deslocamento de ar forte cria a projeção de ciclones, cria a projeção de tempestades, certo? Então, importante essa parte aí, porque tu está entendendo, né, um fenômeno físico, geográfico, em cima de uma catástrofe, em cima de um problema, né, recorrente no mundo inteiro. Então tu já está ligado que para ter ciclone eu preciso ter uma diferença de pressão muito forte. Tu diz do Shopping Barra? Ali devem, pelo que tu está me descrevendo, talvez, mano, não seja ciclone, talvez seja um deslocamento de vento forte com algumas trombas d'água ali no Guaíba. Não sei se isso que tu falou acontece no lago Guaíba ali? Ou... louco. Uhum. Não, daí é um deslocamento de ar mesmo, ali é um deslocamento de ar, porque para ser ciclone, tu tem que mudar toda a atmosfera, né, tipo, não é local assim, ali deve ser uma perturbação climática local, não chega a ser ciclone, mas igual pode gerar, tipo, a queda de um poste, pode gerar, tipo, o deslocamento de uma árvore, né, tipo, aí só para tu pensar na escala, né, um ciclone, tipo, ele é muito maior que isso daí, né? Tipo, um ciclone ele vai afetar não um estacionamento, né? Tipo, não um poste ou alguns postes. Um ciclone, tipo, vai afetar daí a cidade, né? Tipo, um ciclone afeta a cidade. Mas o sentido é o mesmo. O sentido, inclusive, visual, ele é o mesmo, né? Um deslocamento circular provocando essas alterações. E ali no Barra tem vento pra caramba. Ali no Barra, no centro também, é bem sinistra a situação quando tem uma tempestade. Tu levantou a mão agora? Ou foi antes? Isso pode ser um espírito também, já pensou nisso? Eu acho que tu tá com um encosto perto de ti, mano.
Eu acho que tu tem que rezar mais, fazer algum trabalho, não sei. Tu acredita nessas coisas, Manu? Ai, tô tirando onda contigo, tá? Tô brincando contigo. Foi mal qualquer brincadeira, mas eu não pude perder a oportunidade. A Rayane tá rindo. A Rayane tá rindo. Bom, galerinha, pra fechar aqui, ô louco, vai dar certinho em a aula. Pra fechar todas aqui, galerinha, os 3 tipos de chuvas que podem aparecer pra ti. A prova, se cobrar elas, ela vai pedir o mecanismo de formação delas. E é isso. Muito simples, tá? Se a prova te pedir qualquer tipo de chuva, ela vai te pedir um mecanismo de formação. Galerinha, chuva convectiva. Dá uma olhadinha nela ali. A chuva convectiva, gente, ela se forma a partir da concentração de calor. Convectiva. Aí. A chuva convectiva, ela é aquela famosa chuva de verão, o que o senhor estava explicando agora há pouco, tá? Então ela vai se formar a partir da concentração de calor, o ar e as partículas de água são jogadas para cima com muita violência, há uma condensação muito rápida e uma tromba d'água caindo, né? Então uma forte rajada de água caindo. As chuvas convectivas, então, dependem da concentração de calor. Belezura? As chuvas frontais, galera, olha o nome, chuva frontal, frente fria com frente quente. Pensa também chuva frontal, enfrentamento de massas de ar. Então, galerinha, as chuvas frontais são chuvas que acontecem a partir do quê? A partir do choque, a partir da colisão de frentes frias com frentes quentes. Aí, a colisão de frentes, tá? Fria versus a quente. Bem tranquilo, tá? E por fim, a chuva orográfica. Ou também, gente, pode aparecer um outro nome, tá? Chuva de relevo. Oxe. Aí. Chuva de relevo. Essa chuva de relevo acontece quando uma massa, né, de ar carregada com umidade avança na superfície, né, do planalto, avança na superfície da serra, avança na superfície do morro, condensa e chove nessa região aqui, tá? Muito comum no sudeste brasileiro associado a deslizamentos de terra, tá? Então essa chuva de relevo aqui, aí, muito comum, né, nas regiões serranas. E aí, link importante para ti, associado aí aos deslizamentos de terra. Belezura, tá, queridos? Então, os 3 tipos de chuvas, tá, gente? A prova ela vai te pedir o mecanismo de formação. É uma questão que sempre é muito, muito simples. Tu tem que lembrar a característica, né? Chuva convectiva, comum no verão, concentração de calor. O ar é jogado para cima muito violentamente e condensa. Chove pra um caramba num curto espaço de tempo. Chuva frontal, quando há uma colisão, quando há um choque, quando há um enfrentamento de frentes. Frontal, frente, enfrentamento. Então, quando há uma colisão de uma corrente fria com uma corrente quente. E a chuva de relevo, ocorrida quando, né, nós temos um encontro de uma nuvem, né, ou de um conjunto de nuvens, dentro de uma serra, dentro de um morro,
despeja, né, uma quantidade de água nessas regiões e provoca muitos deslizamentos de terra, muito comum aí no sudeste brasileiro. Vou colocar aqui sudeste. Aí, beleza. Muito comum no sudeste brasileiro. Na convectiva. Ô, Rayane, na convectiva não tem morro. Ah, tu deixa eu pensar a tua pergunta. Tu disse se aconteceu uma convectiva aqui? É essa a pergunta que tu fez? Se aconteceu uma chuva convectiva aqui? Ah, tá. Na chuva de relevo, o outro lado do morro não pode ser afetado. Sim, está correta a sua afirmação. O outro lado, ele não é afetado pela chuva. A chuva é despejada aqui. Esse outro lado, ele fica seco. Ele fica seco. Tu leu bem a imagem. Tu leu bem a imagem. Esse outro lado, ele... Rayane, eu adorei a tua pergunta. Muito inteligente a tua pergunta. Sim, isso pode gerar um efeito bizarro. E aí é assunto para a próxima aula, quando nós formos falar do Nordeste brasileiro. Meu Deus do céu. Esse Brasil aqui não tá... Aí, vamos desenhar um Brasilzinho direitinho aqui. A pergunta da Rayane, gente, foi muito inteligente. Aqui. Tá, agora sim, o Brasil relativamente um pouquinho mais decente. Rayane, isso acontece nessa região aqui, ó. Essa área aqui tem um planalto muito grande, chamado Borborema. A umidade que avança do oceano, ela para nesse planalto. A umidade que avança do oceano para neste planalto aqui. E essa área quase não recebe chuva, como tu está vendo no desenho aqui do lado. Como tu está vendo nesse desenho aqui. E essa área aqui é o sertão nordestino. Essa área aqui é a área brasileira que é seca. Ali tu tem a desertificação, ali tu tem o semiárido do Brasil. Então, sim, milhares e milhares de anos nessa configuração podem causar um problema ambiental e causa, como é o caso do sertão nordestino. Então, a resposta é sim, isso causa um problema bem grave. Respondi? Tranquilo? Beleza. Feito, queridões. Aula que vem a gente continua aí na próxima quinta-feira. Gente, uma Páscoa aí repleta de descanso para vocês no primeiro momento. Também, né, com muita felicidade aí, uma Páscoa repleta de carinho. Repleta, né, que esteja cercados por pessoas que tu goste, pessoas que tu queira bem. E até semana que vem, né? Muito obrigado pela atenção de sempre, obrigado pela parceria. Beijo, beijo, bom feriadão. Até mais. Valeu, gente!